Fala pessoal, tudo na paz? Passando para comentar, né, sobre uma entrevista que o Marco Antônio, né, o famoso Superman, deu no Redcast esses dias, onde ele faz algumas críticas e levanta alguns pontos que realmente eu nunca tinha pensado sobre isso. Ele levanta alguns pontos que realmente são pertinentes, aí são pontos a se considerar no caso do Renato 38, né? Ele alega que não faz sentido o Renato 38 ter toda essa grana que ele diz que ele tem, que são 200 milhões de reais em bitcoins, né? Isso é o que ele diz, provavelmente se ele alega isso, ele deve ter mais, né? Muito provavelmente. E diz que não faz sentido o cara ter toda essa grana e tá preocupado com o processo administrativo de polícia e tudo mais, né? Porque dizem que ele, o Renato, desculpa, o Marco Antônio até falou que ele tem uma grana que hoje se chama de fuck you money, né? Que é a grana que você pode mandar todo mundo para PQP e simplesmente seguir seu caminho e não tá mais preocupado com ordem ou coordenação jurídica de nenhum país, né? Principalmente num país onde temos aí estamos vendo aí se instalar uma tirania, né? Então, ele poderia simplesmente pegar a família dele e morar num lugar onde ele consiga ter privacidade, se precisar até talvez é, sair aí das redes, né? Acho que seria até bom, né, para evitar de perseguições e tudo mais. Mas um lugar onde não teria acordo de extradição com o Brasil, onde ele teria privacidade, ele conseguiria viver muito bem com a grana que ele tem. E ele falar que, ah não, eu não saio porque senão vou tomar um procedimento administrativo, vou tomar enriquecimento ilícito e tudo mais. Bom, beleza, seria. Mas só que a gente precisa saber que ele tendo a grana que ele tem, ele poderia muito bem pagar um bom advogado, uma boa equipe de advogados para limpar ele, porque assim, esse procedimento que ele sofre, que é o PAD, né, é um procedimento que não pode durar mais de um ano, ele tem um certo período para durar, né? E esse procedimento dele tá durando aí mais de 5 anos já. Então, tipo, esse procedimento ele já é um procedimento que ele já é ilegal por si só, né? Então, muito provavelmente, se ele tiver uma boa equipe de advogados, ele vai conseguir levantar essa linha, dar essa justificativa, e muito provavelmente esse processo contra ele vai ser retirado, porque já não faz mais sentido, né? Esse processo. E grana para pagar um bom advogado ele teria, né? Se ele tem 200 milhões. Então, realmente, eu nunca tinha pensado por esse ponto e não digo que não gosto do Renato 38, gosto bastante. Acho que ele fala algumas coisas que são verdades aí incômodas, né? Que as pessoas não querem ouvir. E muitas coisas ele trouxe, muitos aprendizados. Eu assisto bastante coisa dele. Já li o livro dele sobre Bitcoin, procuro entender um pouquinho mais e tal. Eu acho que ele exagera em alguns pontos e tal, mas eu nunca tinha pensado nessa possibilidade de talvez não ser tudo isso que ele disse que é, né? Talvez o Marco Antônio levanta uma bola que talvez isso seja mentira, que ele seja um ator, né? Bom, não sei, não dá pra gente saber, mas depois de um certo conhecimento que eu tenho tido aí, que eu venho tendo nos últimos anos, eu aprendi que a gente não deve confiar em homens, né? Por mais bem intencionado que eles pareçam, a gente tem que sempre manter um pé atrás, porque às vezes dizem alguma coisa e na verdade não é bem aquilo que dizem, né? Existe uma teoria que se chama a teoria do honey pot, né? Que é o pote de mel. Como que é preconizado? Como é que funciona isso? Um governo tirânico ele coloca uma pessoa infiltrada, por exemplo, no meio dos libertários, para liderar aqueles libertários, por exemplo, coloca um cara lá que ele vem com uma ideia que está indo contra o poder do governo, contra o poder da tirania, e ele começa a liderar aquele movimento. Ele liderando aquele movimento, ele vai começar a ter muitos seguidores daquele movimento. Então, como ele é um infiltrado, o governo vai ter acesso diretamente às pessoas que são as lideranças coadjuvantes do movimento, né? Ele é a liderança infiltrada e todo mundo que está em volta dele, o governo sabe quem é, porque ele passa todo esse checklist para o governo, né? Não sei se esse é o caso do Renato, acredito que não, inclusive, que eu gosto muito dele, como eu digo, mas é uma teoria a se pensar. E você vê em governos totalitários aí como Venezuela, por exemplo, esse tipo de coisa é muito comum acontecer em Cuba é muito comum de acontecer. Inclusive essa última oposição aí que teve na Venezuela, né, que o cara foi embora e ficou uma mulher na oposição lá que eu não sei o nome, esqueci até o nome dela.
mas ela sim, eu acredito que ela tem todas as características de honeypot, né? Então ela está incitando o povo contra o governo, aí todos aqueles que caírem no barulho dela automaticamente são fichados, são cadastrados pelo governo através dela, e essas pessoas são perseguidas. E todo mundo que segue ela, aconteceu muito também com o Bolsonaro aqui no Brasil, né? Inclusive, né? Infelizmente. Porque todo mundo que seguiu o Bolsonaro foi preso, só quem não vai preso é o Bolsonaro e os filhos deles que são muito próximos. Agora, todo mundo que foi atrás dele, tem gente aí, senhorinha de 70 anos, que está presa e, pô, pegou 16 anos. Isso é um absurdo, tá? Não considero que isso seja culpa diretamente do Bolsonaro, mas é algo que acontece. Essa estratégia honeypot acontece e muitos governos usam isso. Acredito que seja um problema aí que nós estamos tendo, né? Um crime, né? Contra a democracia e a liberdade de expressão. Isso que aconteceu é uma pena completamente desproporcional, né? Principalmente ao pessoal lá daquele incidente que aconteceu em janeiro do ano passado, né? Então, a gente vê crimes muito piores aí que tem penas muito mais brandas, né? E o pessoal foi lá, invadiu e tal, deveriam ser penalizados, mas tomar 17, 16 anos de prisão, acho que é um pouco exagerado, né? Mas a gente não pode nunca perder o cerne de que, na verdade, é, a culpa disso não é do Bolsonaro, a não ser que ele realmente seja um infiltrado e esteja trabalhando como um agente duplo, né? Mas a culpa disso, se o Bolsonaro não é um cara infiltrado, se ele é uma pessoa bem intencionada, não é dele. A culpa é do tirano que tem feito arbitrariedades, né? Então as pessoas precisam se levantar contra o tirano e não contra a pessoa que está sendo usada como instrumento. A não ser que se descubra que essa pessoa que está sendo usada como instrumento está sendo usada de forma está sendo conivente com aquilo, né? Na verdade, ele está usando as pessoas, da boa fé das pessoas, para prejudicá-las, né? Para conseguir identificar os desafetos políticos do governo. Bom, mas essa teoria que o Marco Antônio levantou realmente é um fato que eu não tinha pensado nisso. Vou até procurar saber. Pode ser feito. Provavelmente o Renato 38 vai responder, vai fazer alguma coisa, vai falar alguma coisa sobre isso, sobre o que pode acontecer. Mas até hoje, as justificativas que eu vi do Renato 38 pelo fato dele não ter se desligado do funcionalismo público ainda, não ter saído do Brasil, para mim, sinceramente, são justificativas bem fracas. Com a grana que ele tem, ele poderia pagar um bom grupo de advogados e se safar, porque esse processo contra ele já é um processo que está ilegal, né? Então, automaticamente, todas as ações seguidas desse processo devem ser anuladas. Então, se ele sofresse alguma pena, alguma punição por causa desse processo, ele tem muita chance de conseguir reverter e se inocentar, né? E a grana que ele tem, bom, realmente é para se pensar. Mas vamos aí aguardar as cenas dos próximos capítulos, vamos ver o que vai dar. E a gente, qualquer coisa, vamos atualizando aqui, ou algum outro caso que acontecer que seja relevante, ou que eu considere relevante, não sei no caso de vocês, eu venho aqui e gravo. Falou? Abraço, fica com Deus e até a próxima.